Eu estou há 16 anos no Congresso Nacional. Sou deputado federal de 4 mandatos. Tenho contribuído muito com as reformas e as mudanças na legislação brasileira. Se você vai para a questão previdenciária, que era um grave problema, símbolo de filas, hoje isso está totalmente resolvido. E isso foi resolvido na política, porque nós alteramos toda a legislação no governo Lula, aposentamos o saco de documentos e passamos a conceder benefícios em 30 minutos. Esta previdência, que era considerada falida, hoje ela é financeiramente equilibrada. Se você vai para a política habitacional, em que você tinha uma experiência de calote, com o novo sistema habitacional, com a lei de desafetação imobiliária, que protege os trabalhadores, protege aquele que adquire o seu imóvel. Foi na política que nós revogamos toda a legislação anterior. Se você vem para a questão do salário mínimo, que se dizia que não poderia reajustar o salário mínimo porque quebrava a Previdência e os municípios. Na política, nós alteramos tudo e hoje nós temos um salário mínimo superior a $270. E tivemos uma época em que este salário mínimo não chegava nem a $100 porque se dizia que a Previdência não sustentava. Se você vai para a organização partidária, nós temos um conjunto de ações a partir da Constituição de 88, que vem fortalecendo. E no caso concreto do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, todos declaram, sejam aqueles que concordam e os que divergem. Se quer discutir política no Brasil, é a partir do que foi acumulado no Partido dos Trabalhadores. Nós assistimos muitas delegações vindo ao Brasil para discutir um país que está saindo de uma profunda crise econômica, que tem a 6ª maior população do planeta, pelas vias democráticas, está tendo uma ascensão social. São mais de 32 milhões de pessoas que saíram das classes mais pobres, das classes D e E, ascenderam na pirâmide social e hoje estão na classe média. E foi na política que nós conseguimos fazer isso. Se você vai para o mundo do empreendedorismo, nós implantamos, a partir de 2007, o Simples Nacional. Temos hoje mais de 4 milhões de micro e pequenas empresas inscritas no Simples Nacional. Quando o presidente Lula chegou no governo federal, não chegava a 1.300.000. E essas empresas todas estão crescendo, aumentando a renda das famílias, diminuímos a carga tributária e gerando mais emprego. Foi na política que nós mudamos a questão tributária para 90% dos empreendedores brasileiros. Se você vem para o resgate dos mais pobres, é exatamente com um conjunto de ações sociais que nós criamos uma rede de tecido social. E foi na política que nós resolvemos isso. Se você caminha para o mundo do conhecimento, para o mundo da educação, fizemos toda uma mudança na educação brasileira, desde a educação básica com a educação universitária. E todo ano estamos colocando pelo ProUni algo em torno de 150 mil jovens, filhos de pedreiros, lavadeiras, costureiras, assentados, pequenos proprietários rurais, pessoas que até ontem não tinham direito nem sequer de passar na frente ou na calçada de uma universidade, estão dentro da universidade. Nesse 2010 já foram formados 509 médicos, novos doutores, vindo desse extrato social que antes não tinha a menor oportunidade. E é por isso que nós entendemos que são nos períodos democráticos em que o Brasil tem conseguido se desenvolver. O mensalão começou em Minas Gerais, pelo PSDB, inclusive com a condenação do presidente nacional do PSDB, já condenado e pronunciado no Supremo Tribunal Federal, o senador daquele estado. Portanto, isso é fruto de um processo errado de financiamento de campanha. O Brasil é o único país do mundo em que o financiamento é exclusivamente privado. Nos outros países, nos Estados Unidos, você tem um financiamento público para um determinado patamar.
Lá são 94 partidos políticos. Não tem apenas 2 partidos políticos nos Estados Unidos. O problema lá é porque é o voto distrital. E aí termina quem tem mais posse se elegendo. Aqui no Brasil, o financiamento é exclusivamente privado. Esse processo até 1994 tinha uma sistemática de financiamento e com a CPI dos anões, que pegou pesado outros partidos políticos, e aqui a gente lembra muito bem de vários dirigentes partidários, nenhum do PT, ali, e aí o financiamento passou a ter outras modalidades. E esse processo, em 2002, na campanha de 2002, terminamos errando e corrigimos em 2006. E é por isso que nesse 2010, o presidente Lula tem 90% de aceitação da sociedade. Porque um Estado e uma nação que tem poucos períodos democráticos, é natural que ela erra. E esse processo iniciou dentro dos Correios, que pertence ao Ministério das Comunicações, que não era administrado e nem gerido pelo Partido dos Trabalhadores, era por outro partido da base aliada. E aí esse processo se desenrolou e nós conseguimos passar a limpo e hoje a sociedade toda discute o financiamento público de campanha para superar essas mazelas. A sociedade brasileira tem questionado muito o papel do Senado Federal, principalmente nos últimos anos, fazendo críticas profundas. E nós somos um daqueles que entendemos que a forma que você tem de fortalecer as instituições é apresentando seus quadros políticos para que possa ali fazer a mudança. Estou indo para o Senado Federal. Você me conhece. Sou deputado federal há 16 anos. Relatei as principais matérias que tramitaram pelo Congresso Nacional nos últimos 8 anos. Desde o Orçamento Geral da União, onde fui relator geral, e um conjunto de outras ações. E vou para lá, em nome do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, com as bênçãos de Deus e o apoio da família cearense, exatamente para ajudar a fazer essa mudança. Ali, o presidente Lula encontrou as maiores dificuldades. Quer ver um exemplo? Nós queríamos criar um piso nacional da saúde pública, regulamentando mais recursos para os municípios e os estados, para que nós pudéssemos melhorar a saúde pública, como fizemos com a educação. Lamentavelmente, 35 senadores, em nome próprio, quase todos eles da região Nordeste, inclusive do Ceará, resolveram votar contra a sociedade e contra os mais pobres, para premiar aqueles que mais ganham no Brasil, que são os banqueiros. Nós tivemos, no governo Lula, as maiores dificuldades exatamente no Senado Federal. E é por isso que nós estamos empenhados em eleger uma forte bancada de senadores comprometidos com o programa de governo Lula, com a sua continuidade e com as suas mudanças que a ministra Dilma, a nossa próxima presidenta, fará, e aqui no estado do Ceará, ao lado do Cid Gomes, que é o melhor governador de toda a história do Ceará, para que ele continue mantendo essa parceria do governo estadual com o governo federal e com as mudanças que nós estamos fazendo. Para que você tenha uma ideia, só nos últimos 12 meses, nós geramos aqui no Ceará mais de 89 mil empregos, empregos com carteira assinada, empregos de qualidade. Se você pegar todos os governadores, até 2007, eles nunca ultrapassaram a 23 mil empregos em um ano, pois o Cid, só em 12 meses, já ultrapassa 89 mil. E no Brasil, nós estamos chegando a 14 milhões de novos empregos. E que nós tivemos, em 2008, a segunda maior crise econômica da humanidade. Nós tivemos algumas pequenas crises, uma delas em 95. E ali foi preciso criar o PROE, dinheiro público para salvar banco privado falido. Tivemos uma segunda crise em 98. E para o Brasil tentar sair daquela crise, tivemos que vender grande parte do nosso patrimônio público. Patrimônio construído desde a chegada de Pedro Álvares Cabral até 1998. Vendemos mais de 70% do nosso patrimônio. E o Lula, o nosso presidente, o melhor presidente do Brasil, enfrentou a segunda maior crise da humanidade. Não vendeu um centavo de patrimônio público. E o Brasil saiu mais rápido da crise e hoje é considerado
pelos empreendedores de qualquer ponto do mundo, como uma das economias mais sólidas, mais equilibradas e mais preparadas para incluir, para crescer e distribuir renda. Nós temos uma aliança nacional que vem desde a primeira eleição de 1989, que a sua base é o Partido dos Trabalhadores, o PSB e o PCdoB. Esta unidade levou Lula à presidência do Brasil, levou o Brasil a voltar a crescer, com crescimento econômico e com inclusão social. E esta aliança, ela foi também implantada, ela foi construída no Ceará em 2006, em que o PT, o PSB e o PCdoB, com mais outros partidos, se somaram para enfrentar o PSDB, o senador Tasso Gereissati e o seu candidato na época. E fomos vitoriosos. Essa política de unidade e de integração entre o Ceará e o Brasil levou o nosso governador Cid Gomes a ser o melhor governador de toda a nossa história. Se você vai para o mundo da saúde, recuperamos os 6 hospitais públicos que tinham sido construídos durante toda a sua história no âmbito do estado, aqui em Fortaleza. Estamos construindo 2 outros no interior do estado do Ceará e hospitais de boa qualidade. Se você caminha para a questão das rodovias, durante toda a história do Ceará, nós chegamos a mais ou menos 6.000 quilômetros de rodovias estaduais. No governo Cid, estamos chegando a 3.000 quilômetros de rodovia. Basicamente, o que foi feito durante toda a história do Ceará, o Cid está fazendo 50%. Se você vai para o mundo da energia, nós vivíamos na época do século XIX, à base do bico da lamparina. Agora, nós temos energia de qualidade em todas as casas, do campo e da cidade. Nesse 2010, nenhuma casa do Ceará deixará de ter energia. Se você vai para as obras estruturantes que aqui já falamos, desde a Transnordestina, a refinaria, a siderurgia, que eram reivindicações históricas de mais de 30, 40 anos, estão sendo feitas em face dessa aliança do Partido dos Trabalhadores com o PSB, o PCdoB e a base aliada. E esta aliança, ela está mantida com Dilma presidente e Cid governador. Portanto, é com este olhar que nós vamos conduzir o segundo governo Cid. De forma alguma, o que nós estávamos fazendo no estado do Ceará era uma definição política em torno das candidaturas a presidente da República. O ministro Ciro Gomes, nosso deputado federal, era postulante à presidência da República. E nós só poderíamos evoluir nesse debate após as definições políticas que o PSB viesse a tomar. O PSB optou em estar com Dilma. O Ciro Gomes já esteve em reunião nacional, está fazendo a campanha da ministra Dilma pela a sua forma de ver a economia brasileira, de ajudar a economia brasileira. É um grande cearense, um grande brasileiro, por isso o presidente Lula tem um carinho todo especial para com Ciro Gomes, e a Dilma o tem na conta de um dos melhores amigos que ele tem. E uma vez definido a questão nacional, aqui no estado do Ceará, nós passamos a ter 2 candidaturas ao Senado Federal, porque cada eleitor nessa eleição vai votar 2 vezes. E o presidente Lula e o governador Cid têm clareza da importância de eleger 2 senadores da base desse projeto político para ajudar o Ceará, ajudar o Nordeste, ajudar o Brasil e evitar que a gente tenha várias dificuldades como o presidente Lula encontrou no Senado Federal. É naquela casa em que nós precisamos levar sangue novo, experiência nova, competência para lá. E os 2 candidatos do Ceará, do presidente Lula, foram seus ex-ministros. O nosso Eunício de Oliveira foi ministro das Comunicações. Pimentel foi ministro da Previdência até ontem. Fez uma revolução silenciosa em uma das pastas mais difíceis da gestão pública. E hoje, nós, com a experiência que a gente tem, Pimentel, com 16 anos de deputado federal, Eunício, com 12 anos de deputado federal, os 2 vão para o Senado para ajudar o Ceará, ajudar o Brasil e ajudar a Dilma
a fazer as mudanças que são necessárias e ajudar a CID nos recursos que o Ceará necessita para continuar se desenvolvendo.